Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Ganhar roubada é mais gostoso? De fato, deve ser, né? Mas não é o caso do jogo hoje. O Palmeiras não ganhou roubado. Eu coloquei isso aí na thumb pra chamar sua atenção. Assim como deve ter chamado sua atenção essa thumb. Ou não, se você é São Paulino. Se você é palmeirense, veio aqui pra contestar. Se você é São Paulino, veio aqui pra concordar. Infelizmente, eu acho que você, assim como eu, São Paulino, vai sair um pouco triste deste vídeo. Porque vai ganhar um banho de realidade, né? Você vai ouvir algumas verdades que eu acho que alguns estão prontos pra ouvir, outros não estão prontos. E você, palmeirense, vai concordar comigo em muitas coisas e também vai discordar, talvez, de algum pensamento, mas no geral, a base, se vocês vão concordar, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí o seu ponto de vista, que eu gosto muito de discutir a respeito disso, com educação, claro. Comenta aí seu ponto de vista e vai lá no Instagram, beleza? Segue aí, tá o link aí, tá também aí o meu Instagram pra você acompanhar lá os conteúdos que a gente vai soltando durante a semana, durante os jogos, durante a partida que tá acontecendo, beleza? Bora lá, o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem? Foi, e muito, tá? Pênalti não dado, expulsão não marcada. Desde o início do jogo, eu já via que o Ramon Abate-Abel estava invertendo muitas faltas, beleza? Faltas simples, normais. Ele marcava muita falta pro Palmeiras, estava picotando muito o jogo pro Palmeiras. E outras faltas, outros lances para o São Paulo. Semelhante, ele não marcava, não estava tendo muito critério. Em alguns lances ele deixava correr pros dois lados. Ele errava pros dois lados nos momentos dos jogos. E tava numa parcela de errar mais contra o São Paulo, nessas faltinhas picadinhas. São Paulo vai e faz 1-0 com um belo passe do Marco Antônio pro Luciano. O Everton fica vendido no lance. O Luciano vai e faz o gol. E o São Paulo numa crescente, um primeiro tempo muito melhor, muito melhor. Palmeiras sonolento, né? Parece que o Palmeiras comeu aquela feijoadona de domingo e foi jogar o jogo e tava ainda, não tinha feito digestão, né? Tava igual a sucuri quando acaba de comer, não consegue se movimentar, né? Precisa fazer aquela digestão para conseguir se mover depois. E o Palmeiras tava assim, bem, sabe? Tomou um suquinho de maracujá, tava bem morno mesmo, enquanto o São Paulo tava bem aceso, bem ativo na defesa, uma boa marcação, dupla marcação às vezes no Flaco Lopes, uma dupla marcação no Vitor Roque quando ele saía em velocidade, porque era os escapes que o Palmeiras estava tentando achar solução ali para sair, com o Flaco Lopes vindo buscar a bola e achar um cruzamento, um lançamento pro Vitor Roque, que é muito rápido, tem uma explosão muito grande, mas o São Paulo estava fazendo essa ótima defesa. E o Veiga, mais uma vez titular, não correspondeu, muito apagado durante o jogo, tanto é que ele foi sacado durante o intervalo. E aí o São Paulo faz mais um gol com o Tapia, num ótimo cruzamento do Enzo Dias pelo lado esquerdo, abrindo 2-0 e teve a oportunidade de também, se explorasse mais o primeiro tempo, poderia até sair com um 3-0, que não seria assim muito... como que fala? Não seria algo absurdo pelo que o São Paulo estava jogando e pelo que o Palmeiras também estava jogando. Muito condicionado daquilo que o Palmeiras estava jogando, que não estava jogando, de fato, né? Então, aí volta pro segundo tempo, o Crespo mantém o time, enquanto o Abel, notoriamente, fez a análise dele ali e entendeu que o time precisava de mais fôlego no meio campo e de mais energia. Precisava de um time mais enérgico. Tira o Murilo, né? Coloca o Fux, tira o Giai, coloca o Alan e tira o Veiga e coloca o Maurício. Então isso daí vai colocar o quê? Mais força, mais vitalidade no time, porque o Maurício, ele tem mais explosão, ele é mais participativo ultimamente do que o próprio Veiga. E é exatamente isso que acontece. O Palmeiras volta melhor, o Palmeiras começa a jogar melhor, o Palmeiras começa a atingir mais o São Paulo logo no início do jogo, começa a criar algumas oportunidades, e aí vem o fatídico lance, o São Paulo sai em contra-ataque, um contra-ataque muito bem armado pelo Marco Antônio, mais uma vez o motorzinho desse São Paulo no meio de campo, como ele faz muita falta quando ele não está em jogo, e mais na frente a gente vai ver essa falta que fez ele durante a partida. E aí o Cedric Soares arranja um belo passe pro Luciano, que ele vai entrando na grande área e toca pro lado para o Tapia
erra, faz um toque, já começa a sair esse lance, o Luciano erra o toque, beleza, mas a bola está em disputa e vem um Alan escorregando e acerta o tap, e todo mundo viu, todo mundo já deve ter visto esse lance, não tem como você gostar de futebol no Instagram depois do jogo, hoje é muita facilidade de compartilhar os lances e da revolta, né, beleza? Então, pênalti não marcado, incrível, o VAR não chama, não aparece, Ramon abate Abel inteiro no lance, sai assim, nada, e faz a cagada que ele fez. Depois vem mais um lance envolvendo quem? Marco Antônio. Andreas Pereira, solada, bem na canela. Ai, mas foi fazer disputar a bola, o pisão de ferro. Beleza, rapaziada, ele tentou. Ele toca na bola, mas tem a continuação do lance. Tendo a continuação do lance, foi uma jogada temerária, uma jogada muito brusca. Não foi uma agressão proposital, mas é uma agressão. É um lance muito perigoso. Uma solada na canela pode, às vezes, quebrar, romper algum ligamento no tornozelo, dependendo de como for. E é muito perigoso. E aí, o VAR, mais uma vez, não chama. Ramon abate Abel, nada. Não dá... Não, ali pode ser que ele não estava tão claramente visível, mas mesmo assim... deveria ter ido consultar o VAR. O VAR mais errado aí foi o VAR por não ter chamado, assim como no pênalti também. Não à toa os dois foram suspensos, né? Mas aí vamos falar sobre o fator prejudicado do São Paulo. Eu sou São Paulino. São Paulo foi prejudicado aí porque deixou de abrir um possível 3-0 e ficar com um a mais. Beleza? Foi prejudicado. O Palmeiras tem alguma coisa a ver com isso? Nenhuma. O Palmeiras tá fazendo a parte dele lá. Tá jogando. Foi prejudicado, foi beneficiado, independente, eles estão jogando. Mas eles continuam com 2-0 contra. Eles precisam reverter o placar. E o São Paulo foi prejudicado, poderia ter aberto um 3-0, poderia estar com 3-0 e um a mais, mas não aconteceu. Mas eles estão com 2-0 ainda. Então não tem motivo de desespero por ambos os lados. Talvez mais pro lado do Palmeiras que precisava sair. E aí que entra... O São Paulo é um time que se apequenou no segundo tempo. Principalmente quando sai o Marco Antônio. O São Paulo não tem tantas opções para entrar no lugar dele. Cadê? A opção que seria mais viável, Lucas, não está bem fisicamente. A opção que seria mais viável, Oscar. Cadê o Oscar? Não está lá para... O Oscar a gente entende, cara. Ele fraturou a medula, tudo. Muito perigoso. Num lance lá contra o Martinez, no clássico contra o Corinthians. Quebrou, é algo perigoso. Recuperação, nada, tudo bem. Eu acho muito cruel também ficar pegando no pé dele, falando que ele é de vidro, baseado que não foi uma lesão muscular. Não é nada muscular, mas sim uma lesão, uma fratura, né? Agora o Lucas, cara, o que tá acontecendo? Hoje o Lucas era pra ter entrado aí, se tivesse já melhor fisicamente, colocasse o Lucas, mas não, vai colocar o Rodriguinho, que também tá jogando bem, teve algumas oportunidades boas, mas aí coloca o Alisson no lugar do Bobadilha e o São Paulo perde completamente o meio de campo. E aí você vai ver que sai um contra-ataque, reclama-se muito de falta no Tapia do Gomes, a falta do Gomes no Tapia na hora do primeiro gol ali do Palmeiras, que ele sai em contra-ataque. Eu acho que esse daí é um dos males o menor. Não dá pra marcar, como também não dá pra não ter marcado, não seria tão absurdo, assim, não é algo tão absurdo. Até porque tem uma jogada inteira construída de contra-ataque, onde tem muitas falhas, onde o Rodriguinho não acompanha o Vitor Roque direito, onde a defesa do São Paulo em superioridade lá na área, 4-1, permite com que o Vitor Roque faça a infiltração sozinho. Rodriguinho perde na corrida para ele, ninguém faz a cobertura junto, não ajuda, e o Vitor Roque faz o gol de que dá ali o fôlego pro Palmeiras, e o Palmeiras percebe que o São Paulo desanimou, a torcida sente a pressão, o São Paulo sente o gol, o São Paulo é um time, geralmente, que era para se fortalecer nesses momentos, estava vencendo, tenta ir para cima, mas não, é um time que se acovardou, e aí o moleque sente, o Rodriguinho, minutos depois, perde uma bola fácil, um passe simples, erra, dá contra-ataque que o Vitor Roque arma, Vitor Roque passa, Flaco Lopes joga, lança na esquerda, e aí tem todo o lançamento que passa novamente pro Flaco, e o Flaco vai, chuta de canhota, que tá no momento bom, feliz, com confiança, faz o gol 2-2.
E aí temos também, depois no finalzinho, um 3-2, onde o São Paulo está apagado. Então, São Paulo foi prejudicado? Foi prejudicado, mas é muito time bundão, mano. É um time muito fraco nesses momentos, psicologicamente falando. O contrário do Palmeiras. O Palmeiras que tem essa de coração quente, cabeça fria. Não dá, velho. Não dá. É um time mais preparado mentalmente. Um time que está lutando, está indo atrás da Tetra da Libertadores. É um time que está indo atrás do Campeonato Brasileiro. Assume a liderança. E do outro lado nós temos um time que pipocou contra a LDU. Pipocou contra o Atlético Paranaense, tá? Mesmo que tenha tido mais uma falha lá também na decisão de expulsar o Rafael, mas pipocaram nos pênaltis. Pipocou. Poderia no primeiro jogo ter decidido, mas não conseguiram. Pipocaram. É o que resume hoje o São Paulo. Um time de pipocas, um time de frangos, um time de medrosos, de frouxo. Que não consegue segurar um resultado de 2-0 no seu estádio no Morumbi. Não consegue manter. O Crespo erra nas substituições. O Crespo não percebe que tá perdendo no meio de campo, não percebe a mexida que o Abel fez, que resolveu, colocou o Maurício, colocou o Alan, colocou o Fux, melhorou a defesa, melhorou a transição e melhorou o meio de campo, colocou mais velocidade, pressão com 2 atacantes velozes que é o Flaco e o Roque, e nada de solução. E o São Paulo com 3 zagueiros, 4 dentro da área, consegue tomar um gol de um cara baixinho, de 1,70 m. E aí? O juiz também prejudicou nisso daí, nessa tomada de decisão. Fomos prejudicados, mas fomos prejudicados enquanto estávamos com 2-0 e não conseguimos manter esse 2-0. E estava 11 contra 11 ainda. Então é isso aí. Parabéns pro Palmeiras e pro São Paulo. Só resta dizer, fora Casares, prepara sua malinha e vaza. Não dá mais. O São Paulo está se apequenando com o tempo graças a estes gestores. Aidar, Leco, Juvenal Juvencio e Casares. A quádruple, né? A gangue do mal. Que só sugaram São Paulo e rebaixaram o São Paulo de grandezas para migalhas hoje em dia. Se inscreve no canal, deixa o like se você concorda ou não comigo. Aproveita, segue lá minhas redes sociais, o Maicon Tsuneda no Instagram. Beleza? Tamo junto, é nóis.